Tem alguém aí que quer falar sobre o problema de eleições? O cara não quer, papai. O pessoal aqui Vem, pessoal. Vamos ver a voz da mulher aqui. O que a senhora tem a dizer sobre as eleições 2000? O que a senhora acha, o que a senhora quer, o que a senhora deve mudar? Mudar, deve mudar quase tudo, em geral. Mas aí foi o que eu fui perguntar para ele, né? Qual que é, o que ele pretende fazer, que em geral cada político tem, como que fala, né? Assim, um planejamento, alguma coisa em mente. Então é muito importante todos nós saber o que a pessoa pensa, qual é o plano dele. Porque se nós, eleitor, nós conhecer o plano do político, é mais fácil de nós pegar no pé e nós também cobrar. Esse é o meu ponto de vista. Na verdade, ele está querendo saber o que nós achamos da política. Pois é, o nosso interesse é de saber o dele. Porque ele que vai querer mandar. Pois é, olha. Pois é, o meu, eu quero ser o meu ainda tem. Tá bem. Gente, viu, João? E ao colega, o nosso representante da juventude, como é seu nome? Samuel. Eu acho assim, eu queria dizer rapidamente que eu acho que nós precisamos de fazer um outro dia uma reunião assim, até para a gente trocar mais ideias. Mas eu fiz questão de ouvir algumas opiniões, porque eu penso que nós, todos nós, não o candidato só, todos nós temos que gostar mais da política. Por quê? Porque muita gente aqui, se for falar assim, eu não gosto de política, não gosto de político, não participo, não tem partido, não é assim? Né? Muitos jovens hoje estão desiludidos, muitos não encontram emprego, porque para arrumar o primeiro emprego é a coisa mais difícil. Milhares de jovens hoje não conseguem entrar na universidade. Eu sou professor da Universidade Federal. No último vestibular, nós tivemos 27 mil inscritos. Só tinha 3.050 vagas. 24 mil jovens foram reprovados, eu pergunto? Eu acho que não. Eu acho que não corresponde à realidade você dizer que 24 mil foram reprovados. Tem que dizer o seguinte, faltaram vagas na universidade. Tem 24 mil jovens que não conseguiram vagas na universidade pública. E, no entanto, a violência está crescendo no país, não é só em Goiânia não, no Brasil inteiro. Né? E aí? E aí, mesmo assim, muita gente fala assim, eu não gosto de política. Eu penso o seguinte, e eu tomo a liberdade de dizer aqui na casa do Rizek, né, da família, porque numa reunião da colônia polonesa, que o Prazal e o Rizek insistiram da gente falar da questão da política. Então eu vou dizer assim, com muita franqueza, a minha opinião. Mas ao dizer a minha opinião, não quer dizer que eu discorde, que eu estou combatendo a opinião de alguém da comunidade. Não, eu estou aberto também para ouvir outra opinião. É que eu acho que no Brasil, quem anda gostando muito de política é a elite. A elite anda gostando tanto que um dado do IBGE, recente agora, 2 meses atrás, o IBGE soltou uma pesquisa, é um órgão do governo, diz que 1% da população tem mais renda e mais riqueza do que 50% da população. Não foi isso que saiu nos jornais esses dias? 1% é 1.600.000 pessoas, 50% é 80 milhões de brasileiros. Quer dizer que 1 milhão e pouco de pessoas tem mais riqueza e mais renda do que 80 milhões. E nós estamos aqui numa comunidade que cá entre nós, vamos falar o português, claro, quem nessa comunidade aqui não é trabalhador? Todos que eu conheci aqui, todos fazem a vida no trabalho, não é isso? E a vida não está fácil, gente. Não é verdade? A vida não está fácil. Né? Então o que eu quero dizer com isso é que eu acho que o trabalhador, a juventude e as mulheres têm que participar mais da política. Essa que é a grande questão. Porque a política decide tudo. Se vai ou não vai despoluir o Meia Ponte, é uma decisão política, não é? Se vai ou não vai ter mais vaga na universidade para a juventude estudar, é ou não é uma decisão política? Em Goiás tem uma universidade federal, não tem? Em Minas não tem 12 universidades federais? Tem 12. Você vai, tem Uberlândia, Uberaba, Ouro Preto, Viçosa e assim por diante. 12 universidades federais. Quer dizer, nós temos que participar mais para exigir mais o direito. Então, quando eu digo isso, nós estamos a 40 dias da eleição. Então, o Fábio não está aqui só para pedir voto, não. Com toda a lealdade, nesse instante. A minha campanha que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu faço lá dentro da universidade, que eu encontrei a senhora aqui, lá na universidade, ela está, né? Foi sua irmã?
né? Que eu procuro buscar o voto das pessoas esclarecidas. E aqui só tem gente esclarecida. Eu não compro o voto. Por quê? Porque quem compra o voto, comprou, tá pago, não é verdade? Primeiro que eu não tenho dinheiro. E mesmo que tivesse, quer dizer, você não pode comprar o voto, você tem que buscar o voto esclarecido, porque quem vota consciente, depois ele tem o direito de chegar lá e cobrar. Né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que além de votar, ou se vai votar em mim ou não, o que eu acho assim, o que além de votar, cada pessoa tem que ver primeiro, é ver primeiro o que a pessoa propõe, qual que é o passado dela, que não basta só saber o que propõe, que papel aceita tudo, não aceita? Nós temos que saber qual que é o passado e com quem que ela tem compromisso, com quem que a pessoa anda, quem que é a turma dela, não é verdade? Vejam vocês, para prefeito. Um determinado candidato a prefeito foi prefeito de Goiânia, que eu fui secretário de obras dele, ele trocou de turma. Foi ou não foi? Largou o PT, largou todo mundo, largou os professores e foi se juntar com quem? Os grandes latifundiários, que é o Caiado e o Pedrinho Abrão. Olha aí, vira folha, não é verdade? Nós temos que abrir o olho. Então o que eu quero dizer para vocês, que eu acho que nós, porque como o Magalhães que falou, olha, o grande problema não é só a hora que vai votar, não. O problema é depois, né? O que a pessoa vai fazer? Então nós estamos numa situação que eu acho o seguinte, nós temos que entender que o país está com desemprego alto, quem está empregado não está, as relações de trabalho, quer dizer, o emprego está precarizando cada vez mais, você tem menos direito, não é assim? E a violência está crescendo. Adianta o Rizek pegar e subir o muro dele, botar de 5 metros de altura, que nem, vocês viram aquele condomínio Aldeia do Vale? Quem já viu lá? O muro não tem 5 metros de altura? Olha o que a elite está fazendo. Está concentrando a riqueza na mão dela e pega um condomínio como a Aldeia do Vale, que eu não sei se tem alguém que mora lá, o problema não é quem mora, é quem fez. Não é verdade? Não é verdade? Não é isso? Mas o que acontece? Fizeram um muro de 5 metros de altura, em cima do muro de 5 metros botaram um sistema eletrônico de controle, de segurança. É uma prisão, porque sai na rua é assaltado. Não é verdade? A violência está muito grande. A violência no trânsito em Goiânia, gente, está matando. Isso a gente só às vezes sente quando é um parente próximo, não é isso? Que tem de jovens. A juventude hoje é quem mais mata e quem mais morre é a juventude. Não é assim? Então nós temos que buscar um caminho novo para o Brasil. Eu acho que essa que é a questão. Mas o fato está falando tudo isso, e a eleição é em Goiânia, no município, é porque a gente tem que começar a mudar o Brasil por cada cidade. E dependendo do resultado dessa eleição em Goiânia, vai ou não vai ter uma mudança a nível nacional. Eu penso assim. Né? Porque se o Fernando Henrique, a turma dele for vitoriosa, ele vai querer continuar, gente. E aí vem uma outra questão que eu queria encerrar com ela. Todo mundo está vendo falar da dívida externa, não está? Agora, inclusive, até a igreja lançou uma campanha para fazer um plebiscito da dívida externa. Nós temos que entender o que é isso. O cara já nasce devendo R$5, né? Pois é, mas como que foi feita essa dívida externa? O Brasil deve? Deve. Mas fez essa dívida para quê? Para ajudar o povo trabalhador ou para ajudar a elite? Para construir grandes aeroportos, não é isso? E depois pegaram e aplicaram um juro descomunal nessa dívida. Nós, trabalhadores, o povo trabalhador, não deve essa dívida, não. E essa dívida é tão grande que, para vocês terem noção, tudo que no orçamento da União aplica em educação no Brasil é 3,7%. Vejam bem, eu só pedi para você segurar aqui para mim, por 3,7%. Agora, quanto que do orçamento da União o Brasil está gastando para pagar o juro da dívida externa e da dívida interna? Vocês sabem quanto? 10%? 10% já seria muito, não seria? 42%. É como com um corpo do orçamento da União. Mas é grave, é por isso que o Brasil, você vê tanta coisa, todo dia a televisão fala em câmbio, dólar, não é isso? Essa coisa toda. É como um corpo que você está alimentando, está até botando sangue nele, mas 42% está indo embora. É uma sangria que está acontecendo no Brasil, a dívida externa. Então, essa oportunidade, veja bem, de repente a gente transformou uma reunião familiar, uma reunião de uma comunidade, num problema que de repente fica todo mundo preocupado, não é verdade? É porque a situação do país está grave mesmo, ou não está grave? E a dívida interna? Eu estou aqui, e a dívida externa e interna, eu estou aqui, eu convivo com essa comunidade há 4 anos. Eu nunca vi falar aqui que alguém aqui é bandido. Eu nunca vi falar. Eu nunca vi falar aqui que alguém é malandro, etc. E, no entanto, vamos falar o português, claro, gente. A vida está difícil para todo mundo.
Então, o que nós estamos apontando é essa necessidade de a gente discutir mais política em toda a família, em toda a escola, discutir mais e entender que o Brasil tem esperança, tem saída. Mas, para isso, a juventude, as mulheres, os trabalhadores têm que participar mais, se unir mais. Não só agora na eleição, não. Tem que se unir, nós temos que exigir mais nossos direitos. Eu acho assim, nós temos que levantar mais a cabeça. Nós não podemos baixar a cabeça, não, gente. Porque senão é o seguinte, é mais imposto, não é assim? Comerciante mesmo, como é que tá? Tudo é imposto toda hora. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, nós temos uma eleição daqui 40 dias, nós estamos conclamando o seguinte, nós estamos apresentando essa candidatura, meu mandato, vocês sabem, eu não vou falar muito sobre o meu mandato. O que eu tenho feito como parlamentar? Vocês sabem. Tenho defendido a educação. Quem aqui é professor da rede pública? Tem alguém que é professor? O senhor e a senhora, não é isso? Toda a assembleia, eu estava onde? Lá defendendo os professores da rede pública. Toda a assembleia. Toda a greve estava lá defendendo os professores da rede pública. Na universidade, defendendo a educação. Defendendo a despoluição, com toda a lealdade, toda a franqueza e humildade. Mas qual foi o vereador que levantou com força a bandeira da despoluição do Rio Meia Ponte? Não é verdade? A questão do transporte coletivo em Goiânia. É um problema que afeta todo mundo, quem tem carro e quem não tem. Porque quem tem carro sofre com o trânsito. Porque todo mundo que tem uma Brasília velha põe a Brasília na rua, porque não confia no ônibus, às vezes está superlotado, às vezes não chega no horário, né? E aqui em Goiânia, e aqui, é assaltado dentro dos ônibus, e aqui em Goiânia tem 5 famílias que dominam o transporte coletivo. E eu quero dizer para vocês, que está uma forma de prestar conta a vocês. Eu propus na Câmara criar uma CPI para apurar as irregularidades dos contratos, porque como é que pode? Todo o serviço público é licitado, não é? Igual para o transporte coletivo não tem licitação. Então procurei levantar esse problema também, porque na medida que melhora o transporte coletivo, aí pode melhorar o trânsito, as ruas, né? Então eu tenho levantado esses problemas, a cultura. Fizemos uma lei de incentivo à cultura em Goiânia, que é uma coisa que beneficia muito a juventude. Bem, com isso eu quero dizer para vocês que conquistar ou não um novo mandato para o Fábio, com toda a lealdade, eu digo para vocês, toma liberdade, aqui eu tenho liberdade de dizer, não é um problema só meu. Por quê? Porque o mandato não é para mim. Não é verdade? O mandato que eu tenho exercido não é para mim e para minha família. Não é porque eu sou professor universitário. Se eu for derrotado na eleição, volto à universidade e vou lá dar minhas aulas. Muito cômodo para mim. Não é isso? O problema é que eu acho que a gente precisa ter parlamentares lá que, na hora que os professores estão precisando de apoio, vai lá apoiar o professor. Tem que ter esse tipo de parlamentar. Agora, também na hora de eleger, tem que reunir todo mundo. Então eu quero dividir com vocês essa responsabilidade, porque eu preciso do apoio. Para mim poder ficar livre na hora de apoiar o trabalhador, estar apoiando, eu não posso ter um rabo preso com um grande empresário, posso? Não é verdade? Seria muito fácil, né? Comprar voto, me vender. Não vou fazer isso. Aí eu não teria a coragem de vir aqui e me reunir com pessoas esclarecidas. Né? Então, gente, eu quero dizer para vocês, estamos apoiando. Bem, então sobre a minha candidatura, quero dizer para vocês, tem 594 candidatos a vereador. Aqui mesmo no bairro, aqui tem uns 5, não tem? Aqui nesse bairro? Né, Rizé? Né? Tem uns 5 candidatos a vereador. Aí então inventaram uma história, vote no candidato do seu bairro. Ora, você mora, o Rizé mora no Crimeia ou mora em Goiânia? Mora em Goiânia. Mora em Goiânia. Se ele é acidentado, vai pro Hugo. Não é isso? Quer ir num shopping que vai na compra no outro bairro. Você mora em Goiânia. Né? Então essa história de eleger o candidato do bairro, isso é para botar uma tintura no olho das pessoas, para não enxergar que tem graves problemas em Goiânia. Então tem 594 candidatos, está muito disputada, cada família às vezes tem um candidato. Né? Sincero, eu estou dizendo para o senhor, 594 candidatos para 33 vagas. Mais 600. Tá? Tá quase igual a faculdade. E aí um outro problema. Tudo isso eu estou aqui falando, já deve ter uns 15 minutos que eu estou falando. Sabe quanto tempo eu tenho para falar na televisão? 7 segundos e meio. Se eu ficar 2 dias sem falar na televisão, eu falo 7 segundos e meio. Agora, se eu quiser falar 15, somar 7,5 com 7,5, eu tenho que ficar 4 dias sem aparecer. Porque mudaram a legislação. Vocês estão entendendo? Agora, os partidos grandes do PFL, PMDB, aí ele tem 1 minuto para falar. Então, gente, eu disse tudo isso para dizer com toda humildade e franqueza. Preciso não só do voto de vocês. Preciso do apoio para quê? Para continuar fazendo um mandato com a transparência que eu tenho feito, que vocês têm visto. Para defender o pequeno empresário, o trabalhador, a juventude, a mulher, defender a cultura e a educação na nossa cidade. Porque eu tenho levantado muito, eu sou contra esses programas permanentes de cesta básica. Eu não sei se aqui alguém é a favor. Mas eu quero dizer com toda a franqueza.
Programa permanente de cesta básica deseduca a pessoa. Uma coisa é uma pessoa que está inválida, você pegar e dar uma cesta básica para uma pessoa que está inválida, em situação de emergência, é uma coisa. Agora, um programa permanente, aí muita gente chega em mim e me belisca, fala, mas você vai perder voto assim. Fala, mas eu acho que isso deseduca o povo. O que o povo precisa de é educação pública e trabalho. Educação pública de qualidade e trabalho. Não é isso? Nós temos que bater nesse caminho. E aí, gente, para persistir nesse caminho, na minha opinião, o melhor candidato a prefeito é o nome do professor Pedro Wilson. Quer dizer com toda franqueza para vocês também. Mas qual político que está vendo o salário de fome? Qual político que está vendo? Não, nenhum político tem salário de fome. Nenhum. Qual dos políticos que vai ver o salário de fome brasileiro? O brasileiro consegue viver com 50 reais. Quem tem uma casa própria consegue comer feijão com arroz. E quem está na Mas por isso que eu estou dizendo isso, vocês perceberam, não é verdade? Quer dizer, é que o brasileiro tem que levantar a cabeça, se unir e exigir um salário digno. É por isso que eu perguntei assim, a meta do político, porque eu nunca tinha interessado em política. Esse ano, eu vou passar a conhecer os políticos, porque chega de gente passar de besta. Mesmo, querer saber qual é a meta deles por causa disso. Porque não adianta a gente votar e depois eles não fazer nada pela gente. Eu não falo, concordo com você, de não querer dar cesta básica. Eu também acho que isso não é certo. Mas, gente, alguém tem que ver sobre o salário mínimo. Quantas vezes a gasolina subiu? E quantas vezes subiu o salário mínimo? Nenhuma. Olha, onde está as pessoas que estão vendo isso? Não tem ninguém? Eu acho que o brasileiro tinha que lutar mesmo, brigar e fazer alguma coisa, porque não está certo. Tudo bem. E eu nunca, olha, política, nem televisão, eu nunca tinha assistido. Mas depois que eu passei a estudar, depois de velha, o meu colégio está conscientizando nós a respeito da política. Mas sabe que o professor tá certo? Eu nunca tinha interessado para nada. Eu falei assim, mas a gente vai viver com esse salário de fome a vida toda, ver tanta gente passando fome. Gente, enquanto eles ganham milhões, isso é um crime. Diz que não tem dinheiro para educação, mas tem 160 milhões pro juiz lá do TRT, não é isso? O juiz Lalau. Diz que não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para pagar uma dívida externa que nós não devemos. É esse o sentido que eu estou levantando, entendeu? Da necessidade da gente fazer isso. Tem que se indignar, mas tem que, além de indignar, tem que participar e cobrar. Tem que cobrar, por isso que eu falo que a gente tem que descobrir qual que é o plano do político por causa disso. Porque se você não sabe qual é a meta dele, o que adianta, né? Eu tenho que saber mesmo a meta dele. Eu queria só dizer sobre essa questão do plano. Eu queria só mostrar para vocês duas coisas aqui, para concluir. Eu me estendi. Eu estou trazendo aqui, eu trago, onde eu vou, e eu queria deixar com a senhora aqui, eu levanto o seguinte. Primeiro direito fundamental que eu estou lutando, valorização da educação pública. Segundo, trabalho para todos com melhores salários. Essas são as questões centrais. E depois eu levanto outras questões. E no final, na última questão, a penúltima, distribuição de renda com taxação das grandes fortunas. Tá certo. Quem tem que pagar imposto alto não é o trabalhador, não, gente. Quem tem que pagar imposto alto é quem tem grandes fortunas. Tem gente no Brasil que tem 200 mil alqueires de terra. É que contrário. Não é isso? É que você paga. Os bancos pagam imposto. Os bancos quase não pagam imposto, né? Então o que eu acho é isso. Eu quero dizer para vocês, então, portanto, o seguinte. Por outro lado, sobre a campanha, e por fim aqui, tá o Jean, que é professor, e você é? A Liliane. Isso aqui é um manifesto de professores, de trabalhadores na educação. É uma primeira versão e eu gostaria que vocês vissem depois, eu tenho mais exemplares. Aqui tem 114 professores assinando, professores da rede municipal e da rede estadual, por conta da nossa luta em defesa da educação, manifestando apoio à candidatura. E nós estamos submetendo a apreciação para ver mais gente para assinar. Quer dizer, a minha campanha, quem está fazendo não sou eu sozinho. Porque tem muita gente que tem aí trio elétrico, distribui camiseta, não é isso? E o povo gosta de votar em quem parece que está forte. Quem está fazendo a campanha são os educadores, são os estudantes da universidade. E eu peço aqui a vocês, eu tenho aqui um material, cada um que puder levar um pouquinho de material, uns folhetos, para distribuir para os amigos. Tem aqui, deixa eu só apresentar o material aqui que eu tenho, que eu posso deixar com vocês aqui. Está aqui um pacotinho, eu estou pensando em deixar um pacotinho desse para cada um. Esse material aqui é o porta-título, que todo mundo tem que saber o número, né? Então aqui tem uma carteirinha, que dá para guardar o título aqui dentro, né? Guardar o título aqui dentro e, quer dizer, é um material importante. O outro material que eu tenho é esse adesivinho. Esse aqui é importante, em particular para a juventude, as crianças, os estudantes gostam. Sai pregando em todo canto. Parece que não tem muito valor, mas se você vai fazer uma compra com esse material feito,
alguém falar, mas você conhece o Fábio? Então eu vou votar nele. Você tem, quer dizer, é importante. É como que é como se você estivesse dando manifestando o apoio. Um outro material que a gente tem aqui é o adesivo de carro. Esse material é importante porque você coloca esse adesivo no vidro do carro, você sai aí pela cidade, O outro não vai. muita gente está vendo aquilo ali e aí fala, mas se aquele fulano está apoiando, eu também vou apoiar, quer dizer, porque dá um volume. Eu não tenho dinheiro para ficar pagando gente para bater bandeira, essa coisa. Então, o adesivo de carro é importante. Tem aí um negócio que a minha irmã a Giovanni fez, que o Prazal conhece muito, é uma lixinha de unha para mulheres, é um acaba que vira um brindezinho, mas é uma forma de lembrar do número. Então, gente, é isso, o material que a gente tem é esse, né? E a disposição de trabalho é isso, é de conquistar um mandato para continuar continuar o mandato como uma ferramenta da nossa luta, tá? Então, por isso eu peço apoio, agradeço aqui o espaço que o Prazal e o Rizek, que vocês todos nos abriram, né? E eu quero dizer que eu estou à disposição. E aqueles que puderem, às vezes, fazer uma reunião na casa ou no local de trabalho, para mim poder ir lá visitar e falar com mais gente, eu preciso. Porque o que eu tenho é o meu argumento e o meu compromisso com a luta.